Lei de Processo Administrativo é a Lei número 9784 de 99. Ela é uma lei federal, feita para o âmbito federal. Portanto, o intuito dela é disciplinar o processo administrativo na esfera federal. Objetivo: contém normas básicas sobre os poderes administrativos da União, administração indireta, então nós temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, Ministério Público, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e Tribunal de Contas da União, no que diz respeito ao âmbito administrativo. Então nós temos Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, no que diz respeito ao âmbito administrativo. Portanto, os funcionários administrativos dessas instituições, eles serão sim disciplinados, o processo administrativo, pela Lei 9784 de 99. Tranquilo? Em se tratando de Poder Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, apenas no que diz respeito ao âmbito administrativo. É lógico que essa lei não vai tratar do aspecto legislativo, emenda constitucional, lei delegada, não tem nada a ver, e nem do judiciário. Essa lei não vai entrar na jurisprudência e nada a ver, apenas no aspecto no âmbito administrativo. Observação: o ente da federação pode adotar facultativamente a Lei 9784 de 99. Inclusive, na jurisprudência do STJ, admitiu-se aplicação por analogia integrativa da lei federal na parte que disciplina a decadência quinquenal para revisão dos atos administrativos, quando ausente norma específica, que eu disse aqui na primeira frase, era uma lei federal para o âmbito federal, mas sabemos que facultativamente os entes da federação, estados, municípios, Distrito Federal, eles podem utilizar facultativamente a Lei 9784 para disciplinar alguns aspectos, quando o que? Ausente norma específica. Imagine que um estado de São Paulo, ele tem, mas imagine se ele não tivesse uma lei de processo administrativo. Ele poderia utilizar a Lei 9784 facultativamente. Lembrando que ela foi feita para o âmbito federal, mas facultativamente pode ser utilizado pelos entes da federação para aplicação de qualquer âmbito, qualquer coisa que não esteja disciplinado já por norma específica desse ente. Caiu, pessoal, no Ministério do concurso do CESP, Ministério do Trabalho e Emprego, os dispositivos da Lei número 9784 de 99 se aplicam, entre outros, aos órgãos do Poder Judiciário da União quando no desempenho de sua função administrativa. Nós falamos logo no início, está correto, sim. No desempenho da função administrativa, ela vai disciplinar, sim, os órgãos do Poder Judiciário da União. Perfeitamente. Objetivos dessa lei: proteção dos direitos do administrado e melhor cumprimento dos fins da administração. Proteção dos direitos do administrado, melhor cumprimento dos fins da administração. Aquelas bancas de fundo de quintal que não tem o que perguntar, vai colocar na prova assim, se a proteção dos direitos do administrador. Ridícula a questão, né? Então, proteção dos direitos dos administrados e melhor cumprimento dos fins da administração. Quais são os fins da administração? A prestação de serviço, o interesse público, a execução desse interesse através dos atos administrativos. Essa lei ela traz o conceito de órgão. Ela diz que órgão é o seguinte: a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Portanto, quando a gente diz que é possível hoje ter órgãos na administração indireta, é com base, positivamente falando, é com base nessa lei 9784 de 99. A lei então foi positivado que os órgãos da administração indireta também são órgãos, portanto órgãos públicos. Só que essa lei ainda traz o conceito de entidade e autoridade. Entidade é o quê? É a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, olha, a lei positivou que o ente tem personalidade jurídica. Ente, sinônimo de entidade. Órgão não. Órgão não tem personalidade jurídica porque é a unidade de atuação integrante da administração direta. Agora, quem tem personalidade jurídica? A entidade.
ou ente personalizado. E o que é autoridade? O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Guarde isso, porque essa lei trouxe essas definições. Então, para o direito administrativo, qual é o conceito de órgão? Unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Conceito de entidade, unidade dotada de personalidade jurídica. E autoridade, servidor ou agente público dotado de poder de decisão. São os conceitos da lei. Sobre o trânsito em julgado, pessoal, o princípio da inafastabilidade de jurisdição, estabelecido no inciso 35 do artigo 5º da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Portanto, ainda que se tenha esgotado a possibilidade de recurso no processo administrativo, será ainda possível recorrer ao Judiciário. O que é isso? Existe o trânsito em julgado administrativo. Quando você, no Judiciário, quando esgota a possibilidade de recurso, findou, você pode recorrer para Deus, não tem jeito. Agora, aqui no administrativo, não. Você recorreu até a última instância do poder ali na administração pública. Sua causa está perdida? Não, porque ainda você pode recorrer ao judiciário, porque a Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Por isso a gente fala em coisa julgada administrativa. Se a coisa é julgada administrativa, portanto, ainda eu posso recorrer no poder judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se cai na prova dizendo que após o trânsito em julgado administrativo não há mais possibilidade de recurso, está errado. Não há mais possibilidade de recurso no Poder Executivo, ali na administração, mas você pode recorrer ao Judiciário tranquilamente. Os princípios, pessoal, trazidos pela Lei 9784 de 99. Ela traz expressamente todos esses princípios. Olha, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nós já falamos sobre alguns estão na Constituição, outros estão na Lei de Processo, a Lei de Improbidade Administrativa. Sobre a legalidade, agir somente naquilo que a lei admitir, somente fazer o que a lei determina. O princípio da finalidade. A finalidade é o bem comum, é o interesse da coletividade. No outro princípio da motivação, as decisões devem ser motivadas. Nós sabemos que há 3 casos que não necessitam de motivação. Você pode anotar se você quiser. Ato de nomeação e exoneração, não precisa de motivação. O segundo é o parecer de consultoria jurídica, não necessita de motivação, e atos de rotina sem poder decisório. Ato de nomeação e exoneração, parecer de consultoria jurídica e atos de rotina sem conteúdo decisório. Esses atos comuns, corriqueiros da administração, expedição de memorando, etc. Isso não necessita motivar. Então, existe essas exceções. Mas qual é a regra? As decisões devem ser motivadas. Razoabilidade e proporcionalidade, nós já falamos sobre eles. É nada mais nada menos do que a compatibilidade entre meios e fins, adequação e o melhor custo-benefício para a administração. Depois nós temos o princípio da moralidade. Nesse princípio, preceitos éticos e morais devem ser observados na aplicação da lei, boa-fé, probidade administrativa, decência, honradez, etc. Depois nós temos a ampla defesa e o contraditório. Ora, a parte interessada, ela tem que ter ciência dos autos, dos processos, das decisões e também vedado as provas ilícitas. Então isso é a ampla defesa e o contraditório. E a segurança jurídica, isso é interessante. Lei nova não pode prejudicar direito adquirido, direito líquido certo. Lei nova aplicação de lei, não pode, portanto, ferir esses direitos. E a segurança jurídica. E sabemos também que nós veremos no final desse assunto que existe o Instituto da Decadência. É 5 anos o período que a administração tem para anular seus próprios atos, salvo uma fé. Então, por quê? Para garantir a segurança jurídica, 5 anos. E, como eu já falei, uma nova interpretação não pode ser interpretada futuramente, retroagindo e prejudicando relações já consumadas, direito adquirido.
E nós temos, por último aqui, os princípios do interesse público e eficiência. Interesse público aí é quase sinônimo de impessoalidade, né? Busca o coletivo sem anseios próprios. E o princípio da eficiência que vem dizer, conforme o dizer da professora Fernanda Marinella, o núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade. O que é mais importante é a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução de serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional. Rendimento funcional, economicidade, isso é eficiência no serviço público. São esses princípios expressos. Mas ainda devem ser observados os seguintes critérios nos processos administrativos. 1. Atuação conforme a lei e o direito. O que vem a ser isso? Pessoal, nós sabemos que nas decisões não são utilizadas somente a legislação, mas também o direito. Então, nós temos aqui as decisões, a doutrina, jurisprudência, costume. Tudo aquilo que é admitido em direito deve ser utilizado para decisão aqui nos processos administrativos. 2. Atendimento a fins de interesse geral. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorizado em lei. Ou seja, a competência e os poderes de administração, eles são irrenunciáveis. A competência distribuída, ela deve ser exercida direta ou indiretamente pela autoridade competente. Fique tranquilo que daqui a pouco a gente vai falar sobre competência, isso aqui a gente vai entender, vai ficar tranquilo, bem claro. 3. Objetividade no atendimento do interesse público vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Isso aqui é equiparável ao princípio ali da impessoalidade ou do interesse público. É bem claro, não pode ter embromation, enrolação, tem que ser objetivo no interesse público e não pode haver ali a impessoalidade, promoção pessoal de agentes ou autoridades. 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Nada mais é do que o princípio da moralidade. 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Portanto, os atos administrativos, em regra, devem ser publicados, deve haver a publicidade nos órgãos oficiais. Mas existe, por exemplo, o inquérito policial, existe aí os documentos ainda que são reservados, sigilosos, ultra-secretos, secretos. Ressalvadas essas hipóteses, sigilo previsto na Constituição, todos os atos devem ser divulgados. 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Nada mais é do que uma explicação do princípio da proporcionalidade, razoabilidade. Não se pode impor obrigação, restrição que não esteja ligado à finalidade do interesse público. Tranquilo? Então, não há problemas também. 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Princípio da motivação. 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos do administrado. Que princípio é esse? Da motivação. Deve identificar quais os pressupostos de fato e direito que determinem a decisão. 8. Observância das... esse é o 7º, desculpa. O 8º, observância das formalidades essenciais e garantias dos direitos do administrado. Esse 8º ele está ligado ao 9º. Vejamos, adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Esses incisos 8º e 9º é o que a doutrina chama de formalismo moderado ou de informalismo, ou seja, as formas no processo administrativo são meios para que alcancem o interesse público, são meios para que o interesse público sejam alcançados e não a própria razão de ser. Portanto, sempre que possível, a administração deve facilitar, melhorar, amenizar a vida dos administrados com a adoção de formas simples para que as decisões administrativas sejam céleres, eficazes. Então, deve desburocratizar esses atos administrativos, esses procedimentos administrativos. Tranquilo? Tem que ter formalidade? Sim, porque não é uma bagunça. Tem que haver o ofício, tem que haver a padronização, mas tem que ser forma simples. Deve desburocratizar.
10. Garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígios. Pessoal, nós vamos falar isso daqui a pouco, nós vamos falar da instrução, nós vamos falar da instauração, tudo isso vai ficar bem claro quando a gente falar sobre esse assunto. Isso nada mais é aqui do que a garantia do contraditório e da ampla defesa, alegações finais, a comunicação, a apresentação de provas, a produção de provas, a interposição de recursos é para garantir o contraditório e a ampla defesa. 11. Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Não se pode exigir, por exemplo, cheque calção para que você possa entrar com recurso. Não, no processo administrativo as ações são gratuitas, salvo se for alguma lei disser que existem taxas. 12. Impulsão de ofício de processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Nos processos judiciais não se pode agir de ofício, o juiz não pode haver essa impulsão de ofício. É necessário a provocação da parte, seja o Ministério Público, seja o interessado, o querelante. Aqui não, a impulsão de ofício. A administração pública é a principal interessada nesses processos, então ela deve impulsionar de ofício o processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. A inércia do interessado, se houver inércia do interessado, o interessado não quis mover a ação, a administração, sabendo da irregularidade, ela deve mover, ela deve impulsionar de ofício o processo administrativo. 8º, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Nós observamos que essa lei de processo administrativo, ela é bem repetitiva, é pleonástica e ela tem esse objetivo, tudo isso tem uma finalidade, é de reforçar certas atribuições, certas competências. Esse dispositivo, na realidade, nada mais é do que a segurança jurídica. Nós sabemos que esse dispositivo é um dos mais cobrados nos concursos públicos. Você deve prestar atenção para o seguinte detalhe: a lei não veda nova interpretação. É possível nova interpretação? Sim, o direito é dinâmico, as pessoas mudam, os conceitos mudam. O conceito de mulher honesta para a Constituição de hoje, não, para o direito penal, não é o mesmo de que antigamente. Portanto, quem estuda direito sabe que os conceitos mudam. Então, o que está vedando aqui? Aplicação retroativa. Palavra-chave. Isso aqui despenca em concurso público justamente porque os candidatos se descuidam. Então, o que está vedado é a aplicação retroativa de nova interpretação. Não está proibido a aplicação de nova interpretação, mas sim quando ela retroage e vem prejudicar ali as partes do interessado. É a segurança jurídica. O artigo 3º vem falar dos direitos do administrado. 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e cumprimento de suas obrigações. Todos nós, como administrados, temos direito de ser tratados com respeito, com educação por esses servidores, por essas autoridades que deverão facilitar o exercício de nossos direitos. 2. Nós temos direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Mais uma vez, o direito à ampla defesa, a ter ciência da tramitação dos processos. Um processo administrativo não pode estar ocorrendo, tramitando e você não ter sido cientificado, seja pessoalmente, seja por edital, em algumas hipóteses, nós veremos daqui a pouco. Ainda temos direito de ter vista aos autos do processo, seja pessoalmente ou por procuração, ter cópias, direito a cópias de documentos neles contidos e conter as decisões proferidas. Para quê? Para que haja possibilidade de recurso. 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. As alegações finais é um direito previsto. Nós veremos ali na instrução que existe o prazo ali de 10 dias
para a apresentação das alegações finais. Se você não apresentar, se não for te dado esse direito, é possível até mesmo a nulidade do processo. 4. Esse 4 aqui é o mais importante, é o que mais cai em prova. Para fazer assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Pessoal, no processo judicial é obrigatório a presença de um advogado no julgamento, no processo, é necessário do defensor, seja ele o defensor público, seja um defensor dativo, seja um advogado particular. É necessário alguém ali formado em direito com devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para te defender. Aqui no processo administrativo, não é necessário a presença de advogado. Pode ser um procurador que não seja advogado, pode ser um funcionário qualquer, não é necessário. Ou você pode você mesmo se defender. Portanto, facultativamente, você quer, a administração não pode te impedir. Agora, se a lei disser que para determinados processos é necessário o advogado, aí sim, neste caso, é obrigatório. Mas para a prova, fazer assistir facultativamente. Você quer o advogado? Você tem direito. Você não quer? Você não precisa e não causa a nulidade do processo. O processo se inicia a pedido ou de ofício. Eu quero iniciar o processo. Ou a administração pode iniciar o processo administrativo. Por escrito, é a formalidade. Isso aqui é o princípio da formalidade, é o mínimo. O processo deve ser por escrito, salvo se a lei admitir que seja oral, seja algo tão sério e tão simples que pode ser feito oralmente. Qual é a regra? Formalidade. Por escrito. Deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Cuidado, a regra é por escrito, oral só se a lei permitir. Quais os dados? O nome do órgão, a autoridade administrativa que se dirige, a identificação do interessado, meu nome completo ali, ou de quem o represente, do meu procurador, seja ele advogado ou não, o domicílio do requerente, o local para recebimento das comunicações, formulação do pedido com exposição dos fatos e fundamentos, data, assinatura do requerente ou do seu representante. Pessoal, isso aqui nem cai em prova, isso aqui é o mínimo de formalismo. Se você vai requerer algo numa repartição pública, você vai ter que ter formalismo, seu nome, seu endereço, contato, tudo isso é o mínimo de formalismo. Atenção, é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Ora, nós já vimos aqui mesmo em direito administrativo que existe o direito constitucional chamado direito de petição. Esse direito de petição diz que é vedada à administração a recusa imotivada desse recebimento de documentos. É o direito de pedir, é o direito de requerer à administração pública direitos do cidadão. Portanto, você vai ali e solicitar. E a administração não pode recusar imotivadamente. Tem motivo? Sim. Você vai justificar. Ô amigo, esse documento aqui deve ser entregue na outra repartição. Você está no órgão errado. Isso é uma recusa motivada. Mas não havendo motivo, você deve receber aquela documentação e ainda está faltando aqui os documentos, o comprovante de residência, está faltando aqui o seu nome completo, os seus documentos de identidade, CPF. Tudo isso o servidor deve orientar neste momento. Após a instauração do processo, há basicamente duas fases do processo administrativo. Preste atenção. Eu quero só voltar para que você entenda uma coisa, pessoal. Vamos voltar aqui que eu esqueci de falar. Eu disse o seguinte, quando for admitido, a exceção aqui é quando for admitido oral. Mas ainda que o requerente ele traga essa alegação oral, aquele que recebe tem que transformar aquilo em escrito. Portanto, pode sim ser oral, mas aquele que recebe aquela alegação, aquele pedido, deve reduzir a termo. Então, quem recebe o requerimento oral deve reduzir a termo. Tudo isso que nós estamos falando, o processo se inicia, nós estamos falando da instauração. Aqui começa a instauração. Ele começa a pedido ou de ofício por parte da administração. Vimos que deve ser por escrito, pode ser oral, desde que reduzido a termo. Tem que ter o mínimo de formalidade ao direito de petição
porque diz que é vedada a recusa imotivada. Após essa instauração, portanto, há basicamente duas fases: a instrução e a decisão. A instrução, na qual se faz o levantamento das informações necessárias à tomada de decisão. É neste momento que surge a dilação probatória, que hoje há aqui aquela formalidade da apresentação de provas. E o segundo momento é a decisão. Após a instrução, cabe à autoridade competente decidir. Portanto, pessoal, o trâmite de um processo administrativo pode ser assim resumido: instaura, instrui e decide. Instauração, nós vimos que o pedido pode ser de ofício ou a pedido, sempre escrito, salvo oral, mas mesmo assim tem que ser reduzido a termo. A instrução, que é onde há a legislação probatória, e a decisão feita pela autoridade competente. Questão de prova aqui: quais as fases do processo administrativo? Dos processos administrativos: instauração, instrução e decisão. Tranquilo? Vamos seguir. Pessoal, quem são os legitimados para atuarem no processo, na qualidade de interessados? A própria lei nos diz: pessoas físicas, eu, você, ou jurídicas, que iniciam como titulares de direitos ou de interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Guarde o seguinte: pessoas físicas ou jurídicas que tenham algum interesse ali naquele processo, mas, ainda que eles não iniciem, veja o item 2, aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Você não é o titular, você não entrou com o processo, com o procedimento, mas você tem interesse, você pode ser afetado com aquela decisão. Portanto, aquele que pode sofrer as consequências, mesmo sem ser aquele que deu início àquele processo. Eu vou grifar aqui: pessoas físicas ou jurídicas. Pode cair na prova perguntando se somente pessoas jurídicas podem iniciar como titulares aqui no processo administrativo. Não, pessoas físicas ou jurídicas, e ainda aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão ali da administração. 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Quando se tratar de interesses coletivos, imagine uma associação ali, ela vai representar os seus associados. E o 4, as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Portanto, nós temos interesses difusos e interesses coletivos. Qual a diferença? Interesses coletivos, eles atingem a uma coletividade determinada, por exemplo, uma organização, uma associação. Interesses difusos atingem uma coletividade indeterminada, por exemplo, meio ambiente, o ar respirável, tudo isso. Então, as pessoas, as associações, elas são legitimadas para interesses difusos, aqueles que não é possível mensurar. Pessoas e associações. Agora, para interesses coletivos, aqui não tem pessoa, cuidado com isso. Interesses coletivos são organizações e associações. Em ambos estão presentes as associações. Agora, organizações são para interesses coletivos e pessoas, interesses difusos. Detalhe: maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Somente pessoas maiores podem ser legitimadas para atuarem no processo na qualidade de interessados. Competência pessoal. Competência para a prática de atos em processos administrativos deve ser exercida pelos órgãos a que foi atribuída como própria, permitido-se a delegação e a avocação nos casos juridicamente admissíveis. Todavia, não se permite a renúncia de competência, uma vez que isso seria como renunciar ao direito ao interesse público. Pessoal, o assunto de competência é um assunto um pouco amplo, nós vamos deixar ele para a próxima aula. Mas desde já eu quero que você já vá memorizando, entendendo o seguinte, porque isso já caiu em prova e vai cair novamente. Não se pode, no nosso direito, renunciar à competência. A competência é irrenunciável. O que é permitido é a delegação e a avocação de competência, do exercício da competência.
delegação e avocação do exercício da competência nos casos juridicamente admissíveis. Agora, renúncia de competência não pode, isso não existe, isso é vedado no nosso direito, porque seria como renunciar o interesse público, e o interesse público ele é irrenunciável por parte do administrador. Ok? Na próxima aula a gente continua, a gente recomeça falando de competência. Até a próxima aula.